Por que o Porsche 996 é tão barato? Você olha em todos os classificados e não consegue se encontrar. Uma geração 997 por menos de 50 mil, 60 mil dólares. Mesmo assim, a geração anterior venceu. Mais antigo que o 996 que estou dirigindo hoje, está extraordinariamente barato. O que está acontecendo? Quero dizer, você pode ter esses carros por apenas 20 mil, 25 mil dólares e na verdade muitos deles estão em excelente estado. Existe um certo medo e algum alarmismo, mas há razões válidas para serem mais baratos. Vou explicar. Por quê? O Porsche 996 911 é realmente muito barato no mercado de usados. Temos aqui um Porsche 996 de 2001. Este é um Carrera 2 Cabriolet. Como você pode ver, dá para notar a janela de plástico ali atrás. E é um carro adorável de dirigir. Você, com tração traseira, é bem animado. Sabe, se você realmente forçar, provavelmente consegue um pouco de sobreesterço nas curvas. É um carro divertido, ótimo para autocross. Sob a ótica do motorista, ele se compara a qualquer 997 mais novo e até as primeiras gerações do 991 antes dos turbos, exceto pelos 991 que melhoraram o interior. Eles colocaram um pouco mais daquele alumínio escovado, você sabe, né? E meio que modernizaram, por assim dizer. Mas o 997 foi a primeira geração, lá em 1998 ou 99 por aí, onde eles lançaram essa nova combinação de arrefecimento a água, óleo e ar. Tudo isso em um só pacote. Sabe, o 911 da geração 993 antes desse é uma verdadeira joia. Muita gente adora esses carros, eles estão valorizando muito. Coincidentemente, os 997 geração após o 996 também estão valorizando. Então, o que está acontecendo? Por que o 996 não está valorizando? Ou será que está... Bem, queremos falar um pouco sobre isso, porque quando você procura nos classificados, sabe, estávamos procurando um desses carros há alguns anos e não queríamos gastar muito dinheiro. Mas sabíamos que havia algumas, você sabe, né, algumas diferenças de geração, algumas melhorias ao longo dos anos. Muitas pessoas tinham razões para não comprar um 996. Por isso os preços caíram e permaneceram baixos e quase continuaram baixos até muito recentemente. Veja, o que está acontecendo agora é que os preços de todos os outros 911 estão subindo muito rápido. Que agora o que você tem é a situação em que não há muito mais no mercado. A menos que você esteja disposto a gastar 60 mil dólares, 50 mil dólares, 60 mil dólares ou 70 mil dólares ou mais. Vou aumentar aqui, está barulhento lá fora. E então o 996 tem uma proposta de valor que simplesmente parece tão certa. Apesar das críticas ao 996, alguns modelos específicos estão sendo muito valorizados. Quero explicar isso rapidamente, pois estou dirigindo esse 996 aspirado agora. É um 3,4 litros com 296 cavalos de potência. Eles usam um sistema de corrente de comando com 5 correntes. E houve uma série de problemas. Depois eles lançaram um motor 3,6 litros. Então, depois de 2002, eles apareceram do outro lado com um 3,6. Aumentaram a potência que apostávamos, tudo no motor M96, 6 cilindros opostos. Houve algumas melhorias ao longo do tempo, mas esse carro não foi bem recebido no lançamento. Ele nunca teve o carinho das gerações anteriores do 911 como o 993. Isso ocorreu porque a mudança foi drástica. Passaram do arrefecimento a ar direto para o arrefecimento a líquido. E esse foi o primeiro modelo que fez isso. Esse foi o primeiro modelo que fez a ponte entre a velha escola e a nova escola. E veja, parte disso, esse é parte do problema. Aqui está o carro que estava abrindo caminho para o que conhecemos hoje, que é o arrefecimento a líquido. Além disso, foi preciso adotar arrefecimento a líquido para aumentar a potência, pois os carros a ar já atingiam seus limites térmicos. Havia um limite para a potência que você podia colocar. Você não conseguia resfriar adequadamente os cabeçotes. E no final das contas, a detonação e os limites térmicos eram praticamente ultrapassados. Mas aí chega o 996. Você sabe, muitos argumentariam que ele não é realmente um 911 de verdade. O motor M96 de novo, todas essas correntes de comando extras, problemas extras, um redesenho completo. É um motor modular, ele nem tem um cárter seco de verdade. Agora eles têm o que chamam de cárter seco integrado.
O cárter seco integrado significa que está tudo combinado. É semelhante ao que existe em carros M de alta performance, como M5 ou M3, que tinham um sistema parcialmente integrado. Não era um cárter seco dedicado. Como resultado, muitos levavam esses carros para a pista, colocavam pneus aderentes e corriam risco de explodir o motor, porque estavam pegando muitos Gs na curva com pneus de corrida. Na verdade, eles anulavam a garantia assim que você colocava pneus de corrida nesses carros, porque sabiam que os Gs seriam puxados e sabiam que havia um grande risco desses motores explodirem. Depois, vários especialistas sugeriram instalar defletores ali. Os defletores podem impedir o óleo de se mover e mantê-lo onde é preciso. Remover o óleo mais rápido e permitir a entrada do novo suprimento. Veja, sempre há pequenos grupos ou operações terceirizadas que encontram soluções. Tudo bem, esse era um problema. Depois surgiu outra grande questão. De repente, alguns motores falharam. Falhar como? Quilometragem baixa. De repente, eis que começavam a aparecer alguns barulhos de batida, uns clank, clank, bang, e o motor morria. Bem, muito disso levou ao que conhecemos hoje como o problema do rolamento do eixo intermediário. E isso mesmo, existe um rolamento encaixado firmemente entre o motor e o câmbio, chamado Intermediate Shaft, ou rolamento do Intermediate Shaft. Agora todos já sabem disso. Veja, isso não era um problema, pois era uma configuração diferente no 993, até mesmo distinta. O que veio depois disso foi o 996 Turbo, que ainda usava um motor antigo no estilo Gran Turismo 1. Veja, muitos acham que o 996 Turbo tem o mesmo motor ou é igual ao 996 Carrera, mas isso não é verdade. Veja, o Turbo tinha um motor completamente diferente. O que eles chamam de motor Metzger era meio que um remanescente. O que eles chamam de Gran Turismo, um split case, um verdadeiro motor de corrida de 911, tinha durabilidade, desempenho, potência, permitia ajustes e suportava alta pressão de turbo. Então, para quem está pensando em entrar no mundo do 996, os turbos, mesmo que o valor deles seja um pouco prejudicado por causa da associação com o nome 996, o fato é que o Turbo, na verdade, ele é um carro totalmente diferente. Agora, o Turbo tinha alguns problemas com... Sabe, tem gente que fica empolgada demais trocando as marchas, puxando as marchas com muita força. Daqui a pouco você já está moendo as engrenagens. Os sincronizadores, a caixa de câmbio e o sistema de arrefecimento que ainda vazava eram pontos fracos. E, sabe, hoje em dia tem oficinas que fazem um bom trabalho. Soldar os tubos de refrigeração para evitar vazamentos. O tubo de alumínio expandia e vazava. Também havia problemas na asa móvel e na hidráulica. Apesar de alguns problemas, era um carro muito robusto. O 996 Turbo, na verdade, é muito procurado e os preços estão começando a disparar. Mas onde isso deixa este carro? Onde fica um Carrera 996 com o motor M96? Bem, o fato é que ele ainda é, de certa forma, sabe, é aquele barato indesejado da família. Se você quiser, no sentido de que, sabe, ainda tem aquele aspecto integrado, seco, suave. Se você tem problemas com o Intermediate Shaft, também terá com o retentor traseiro principal. Muitos desses problemas eram mecânicos em outras áreas. O separador de ar e óleo não é uma peça rara. Se você já viu um, não consegue alcançá-lo. Você basicamente tem que desmontar toda a parte de cima do motor, ou tirar o motor inteiro, ou o câmbio e o motor, ou uma combinação disso. E realmente não é um motor fácil de trabalhar quando você tem qualquer falha grave ou qualquer problema sério. Mas veja, esse é o problema. Aqui surgem questões como estamos encontrando com o separador de ar e óleo. Muitas pessoas encontraram cabeçotes rachados como resultado. Eles superaquecem o motor uma vez, talvez por bomba d'água ruim ou vazamento de fluido. E eles não prestaram atenção no medidor e eis que de repente eles têm uma situação em que o motor superaqueceu um pouco. Passou um pouco do limite? Bem, também era comum nesses motores e cabeçotes surgirem rachaduras, fissuras e pequenas trincas quase imperceptíveis. Isso às vezes misturava óleo e fluido de arrefecimento. Sabe o que ocorre ao colocar muito fluido de arrefecimento no óleo? Isso começa a corroer a parte de baixo do motor. Pode literalmente destruir seu motor num piscar de olhos. Também corrói juntas, mangueiras do arrefecimento e outros componentes. Nunca é uma boa combinação. Mas cabeçotes rachados eram um fator comum, um problema frequente.
Correntes de comando, tensionadores e guias eram problemas comuns. Separadores de ar e óleo. Depois surgiram riscos nos cilindros. Muitos disseram que os modelos 36 mais novos tiveram mais problemas. E conforme você passa até mesmo para a primeira geração dos 997, como a geração 1, digamos, de 2005, todo mundo pensava: ei, tive sorte de pegar um 997, mas você também ainda corre perigo. Porque o 997 era basicamente uma extensão do motor M96 com atualizações e aprimoramentos finais. O rolamento intermediate shaft ainda era problemático, assim como o desgaste dos cilindros, então era preciso monitorar o consumo de óleo. O desgaste dos cilindros podia levar à redução da taxa de compressão e a vários outros problemas. Então, infelizmente, o motor M96 e o motor 996 acabaram sendo um pouco problemáticos. Desde o início, meu caro, sempre foi assim. Mas aí está a beleza do aprendizado. Sabe, se a gente não puder aprender alguma coisa ao longo do caminho, então de que vale a vida, não é? Então, parte do problema também, além dos consertos que você teve que lidar, preparadores em oficinas especializadas sabem resolver esses problemas, como o rolamento do eixo intermediário. Agora, há melhorias, né? Eles têm rolamentos melhores, eles têm sistemas de rolamentos alimentados por óleo, que são do mercado de reposição. Eles têm esses outros rolamentos, esses rolamentos aprimorados, seja de fileira dupla ou algo que represente o modelo mais recente, ou até mesmo rolamentos do tipo cerâmico. Então eles fizeram melhorias. O intermediate shaft, uma vez que você já fez o serviço, geralmente não é um problema. Então, se você está comprando um desses carros, a melhor coisa que você pode fazer é garantir que o proprietário anterior já tenha resolvido o problema do intermediate shaft, que ele tenha boa atualização do mercado paralelo e embreagem nova. Troque o retentor traseiro do virabrequim enquanto estiver lá, pois é outro possível ponto de falha. Isso geralmente não é catastrófico, mas já que está lá, aproveite para cuidar do retentor traseiro do virabrequim e consertar o rolamento intermediate shaft. E pronto, está feito. Bem, então já que você está lá, aproveite para colocar um novo separador de ar e óleo também. Troque algumas mangueiras e estará pronto para mais 10.000 milhas. Esses motores eram robustos, mas tinham suas fraquezas, o que é importante destacar. Você pergunta se existem tantas soluções dessas empresas terceirizadas para fabricar essas peças melhores e aprimoradas. Algumas pessoas diziam: sabe, intermediate shaft não é um problema se você dirige seu carro. Muitos rebaixam e modificam seus 996, participam de autocross e aceleram ao máximo sem nunca terem problemas. Muitos já superaram 240 mil quilômetros. Como isso é possível? Bem, o que dizem é que muitos dos motores que apresentaram falhas eram motores que ficaram parados por muito tempo. Então os rolamentos tendem a vazar. Os rolamentos originais eram de baixa resistência, não eram tão bem construídos. Além disso, eles tinham a face, era um rolamento selado. Eles sempre vazavam o lubrificante. Eles usavam o lubrificante e depois secavam. E se eles ficassem ali, o rolamento não teria chance de ficar sob o óleo e não permaneceria lubrificado. Isso, por si só, causaria um problema. Ok, tudo bem. Agora existem esses IMS melhorados, essas oficinas especializadas, sabem como consertar esses carros. Então qual é o problema? Por que os valores não estão onde o resto da linha estava? Por exemplo, o 993 e 997 são muito disputados e valorizados, e seus preços estão aumentando. Bem, aqui está a outra parte disso. Veja, após o lançamento do 996, muitos pensaram: sabe de uma coisa? Não é um bom design, não gosto muito do visual. Eles chamavam de lateral lisa, pois as laterais do carro eram praticamente planas. Não tinha aquele destaque que você via nos 993, então não tinha aquelas belas curvas esculpidas, era mais uma carroceria reta. Sinceramente, você pode confirmar, parecia mais com um Toyota Camry. Na verdade, o primeiro test drive me foi oferecido por um vendedor local que disse: aqui está a chave, por que você não vai experimentar esse carro? Quando o carro foi lançado, experimentei um em Minha impressão é que esse carro é quase refinado demais. Vindo de um 911 refrigerado a ar, esses aqui pareciam muito refinados, quase suaves demais. E na verdade só faltava aquela sensação mais áspera, agressiva e abrasiva que você costumava ter com alguns dos 911 mais antigos. Então é aí que está. Ele não tinha aquele sentimento à moda antiga. Mas além disso, uma grande parte não era só o lado reto, não só a experiência de direção aprimorada e o fato de que parecia refinado demais. E eis que surgiram outros problemas e mais problemas.
relacionados aos faróis. Odeio isso. Parece pouco, mas vamos encarar os fatos. O entusiasta do 911 é um dos mais exigentes, detalhistas, leais e apaixonados por carros que você pode imaginar ou sonhar. E por causa disso, eles gostam do que gostam. Então, essa foi a primeira vez que a Porsche lançou um novo farol, esse novo farol. Até então, eram chamados de olhos de besouro, faróis redondos, não importava. Se você observar os modelos de 1969, 79, 89, 90, 96 e 97, todos tinham farol redondo, embora com variações. Eles meio que passaram por um visual mais suave. E você sabe, eles passaram de uma pequena lâmpada incandescente, basicamente, para algo que era um pouco mais amplo, mais brilhante. Mas todos eles meio que tinham aquele visual, aquele design, aquele estilo que você sabe, né, era bem consistente. De repente, eles surgiram com sua sabedoria infinita. A Porsche decidiu instalar esses chamados de ovo frito ou queimado. Faróis que lembravam bastante o carro de corrida Gran Turismo 1, mas algumas pessoas não gostaram e isso gerou boa parte do problema. O lado negativo? Eu pessoalmente prefiro os faróis do 991 ou os do Gran Turismo, um no 996. E se você procurar no Google, dá uma olhada. Os faróis do Gran Turismo 1 e do carro de corrida são exatamente os mesmos. Então você diria, ok, qual o problema com isso? Realmente nenhum, mas de novo, os entusiastas gostam do que gostam. E por que era uma diferença tão grande entre os faróis ovo frito, os carroceria estreita, o resfriamento a líquido e, claro, os desafios de confiabilidade que estavam surgindo fizeram com que isso simplesmente não agradasse a muitos entusiastas. E realisticamente é triste porque ainda é muito amado por quem faz autocross e por quem realmente gosta de usá-los. Do banco do motorista, onde estou agora, é adorável e um verdadeiro achado de carro. O que acontecerá com esses carros? E qual sua opinião sobre o valor de um 996? Resumindo, esses nunca serão carros de colecionador, pois foram produzidos em grande escala. Os desafios de confiabilidade, mesmo que sejam solucionáveis o estilo no design, algumas pessoas tentam colocar essas coberturas adesivas que tentam cobrir o farol e fazer com que ele pareça mais um farol redondo. Você realmente não consegue disfarçar, quero dizer, mesmo quando tenta isso, ainda dá para perceber que é falso. Mas no fim das contas tem muitos desses nas ruas. Dito isso, quem realmente aprecia de verdade. O que estamos começando a ver, na verdade, são os valores subindo nos Carreras 2. Agora, os carros que realmente estão liderando, claro, são os turbos, os 996 turbos, eu já dirigi esse. Meu amigo Ed, o melhor mecânico de Porsches em Alberta, conhece esses carros por dentro e por fora. E ele teve um por muitos anos. Basicamente, ele tinha um 996 Turbo que coincidentemente era um dos... Se você se lembra do Kevin Lowe, ex-jogador de hóquei do Edmonton Oilers, era o carro dele. Ele vendeu para o Ed, que preparou o carro para 600 a 700 cavalos. Aquele carro estava absolutamente no modo destruição. Mas o que acabou acontecendo foi que houve uma colisão feia. Ele foi o mais prejudicado. Infelizmente, o carro do Ed foi perda total e tivemos que nos despedir dele. Antes disso, dirigi aquele carro e ele era espetacular. O 996 Turbo é dos melhores. E esses valores continuam subindo e continuam. Nós continuaremos, eles continuarão subindo. Eu não vejo eles indo para outro lugar a partir daqui, a não ser para cima. Os próximos são os Carrera 4S, versão com tração nas 4 rodas. Eles utilizam o que eles consideram como o motor turbo ou a carroceria turbo, trabalham os freios, grande parte da suspensão, mas colocam o motor naturalmente aspirado. Agora, pelo visual, estilo e produção limitada, esses carros mantêm bom valor e já começaram a valorizar. E as pessoas que sabem o que eles são, se você sabe, como dizem por aí. Então, claro, os próximos que vão continuar subindo são, você sabe, os cupês C2 manuais. Esses são os próximos carros, os mais simples, os Gran Turismo 3. Qualquer um desses, mesmo que não fossem necessariamente os melhores da categoria, todos eles vão começar a valorizar. Cupês e manuais mantêm melhor valor, cabrios tendem a desvalorizar mais. Você sabe, targas nunca foram realmente tão bons para manter o valor. Mas o que você está começando a ver são os valores do 996 começando a subir. E é bom saber que existem soluções para alguns dos problemas mecânicos.
O estilo da carroceria está começando a agradar. E, sinceramente, ao vermos os preços dessas 911 novas só subirem. O que você acha que isso vai causar nesses 996 mais antigos? Eles só podem subir, mas não serão os primeiros carros que muitos lembrarão. Se você só tem 40 mil e não pode comprar um 997, quais são as opções? Você olha para um 996 e pensa, é bom o suficiente, faz tudo o que preciso. E ele se parece muito com o 991? É exatamente isso que as pessoas fazem e foi o que fizemos. E nós acabamos efetivamente em um 996. C2 Cabriolet, porque, bem, a gente queria um conversível, isso era um requisito muito específico pra gente. E tinha que ser manual porque a gente ainda queria uma experiência de direção envolvente. Então acabamos comprando um cabriolé manual. E claro, tração traseira é a forma mais pura de extensão da experiência de dirigir que você pode imaginar. Então, resumindo, há uma porção de motivos pelos quais os Porsche 996 usados são tão baratos. Mas eu realmente também acredito que esses dias estão contados. E com o passar do tempo, à medida que houver menos desses nas ruas e os preços de todos os chamados modelos superiores do 911 subirem, esses também vão subir. Pode anotar o que eu estou dizendo, mais uma vez, como sempre, pessoal. Espero que vocês tenham uma semana maravilhosa e a gente se fala em breve. Muito obrigado mais uma vez. Até lá, tchau, tchau.